Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre procedimentos técnicos da tradução e interpretação em Libras. O tema hoje é para podermos compreender como é feito essa interpretação do português para Libras ou vice-versa. Jacobson fala que traduzir significa interpretar signos linguísticos de uma língua para outra. Então, o foco da tradução, ele não é questão de palavras isoladas, mas interpretar o sentido. Onice Quadros também afirma que o tradutor e intérprete de Libras, ele não precisa saber somente os aspectos linguísticos, não, ele também precisa saber quais são os outros aspectos, como culturais, para que se aplica no momento da interpretação. Então, o primeiro que eu vou explicar é sobre a tradução literal. O que isso significa? É a palavra sinalizada da mesma forma que faz em português, faz em Libras. Por exemplo, essa frase em Libras ficaria assim: bom dia. Então, vocês percebam que é igual, não houve mudança nenhuma. A tradução literal não houve mudanças. Então, por exemplo, nessa frase aqui em português, na Libras ficaria assim: obrigado. Então, é preciso só ter cuidado, porque nem sempre a tradução, interpretação literal vai ser adequada, porque senão vai acontecer de ser português sinalizado. Por exemplo, nessa frase, se eu sinalizar sinal por sinal, palavra por palavra, não fica apropriado a Libras. Por isso que existem outras estratégias, que as chamamos de transposição. Mas o que é isso? São mudanças nas estruturas sintáticas da frase, porque as línguas elas possuem uma gramática diferente. Então, precisa estas mudanças. Por exemplo, o autor Jean, ele falou que essa transposição, essas mudanças, elas são usadas por causa da sintaxe, a diferença sintática que existe entre as línguas. Por exemplo, eu tenho 20 anos. Então, por exemplo, em português fica assim, e na Libras ficaria amanhã, prova ter. Percebe que houve uma mudança? Porque é o respeito da estrutura da Libras. Agora eu pergunto para vocês, por que não podemos acompanhar a estrutura da língua portuguesa? Porque a Libras possui uma gramática diferente do português. Agora, sobre modulação. Na língua oral, são variações nas características da voz, por exemplo, no ritmo, no tom, no volume. Então, isso é aplicado também na língua de sinais, por exemplo. Não é a mudança do sentido da palavra, mas ela vai transmitir a emoção, chamar a atenção. Então, a modulação, por exemplo, em Libras, ela também vai existir. Por exemplo, existe dois modulações, na tradução e interpretação, na mudança da perspectiva do português para Libras, ou na mudança, quando há mudança na estrutura, por exemplo, dos parâmetros, configuração de mão, movimento, expressões. Então, quando acontecem essas mudanças, chamamos de modulação. A modulação, por exemplo, na tradução e interpretação, quando há mudança na perspectiva sintática. Por exemplo, tem o mesmo significado, mas vai fazer com que a Libras ela seja natural e mais fácil de compreender. Não é ser palavra por palavra, ou sinal por palavra. Dizendo, nossa, que demora dessa frase. Então, na Libras fica demora. Então, houve essa mudança no quê? No jeito de sinalizar, né? Por exemplo, sinalizou o sinal de demorar mais lento. Então, na área da linguística, da Libras significa o quê? Modulação, quando muda os movimentos, parâmetros, a configuração de mão, ponto de articulação, enfim, usando a expressão facial para intensificar algo. Então, essas mudanças são mudanças na gramática, para intensificar, para saber o tamanho, se é mais rápido ou mais lento. Então, e para mostrar a intensidade. Por exemplo, chuva.
Posso fazer assim mais lento para demonstrar uma chuva mais calma, pouca chuva. Ou se for uma tempestade, eu vou sinalizar assim, um movimento mais rápido, vou intensificar o sinal. Sobre equivalência, não é acompanhar o português, mas transmitir o mesmo sentido, o mesmo significado. Por exemplo, em português, essa frase, na Libras, bom dia, ela existe uma equivalência direta, né? Um sinal para cada palavra, mas o conceito mais usado na área da tradução e interpretação é que ela vai transmitir o sentido, o significado da língua fonte para a língua alvo. Então, isso é equivalência. Por exemplo, o tradutor que vai passar de uma língua para outra, ou do português para Libras, vice-versa, ele precisa transmitir o sentido e não fazer sinal por sinal, não é acompanhar o português. Então, equivalência ela é importante porque a Libras, ela possui uma estrutura diferente da língua portuguesa, porque ela é uma língua visual, espacial, ela tem outros elementos como as expressões não manuais. Então, o tradutor, ele precisa saber fazer essas adaptações para que o surdo possa conseguir compreender a mensagem. Por exemplo, quando eu vou dizer que está chovendo muito, assim, em português, né? Em Libras. Então, nesse caso, eu vou usar, intensificar as expressões faciais para dizer que é uma tempestade, não é sinal por sinal, palavra, sinal. Por exemplo, muito. Como que eu vou sinalizar muito? É pela minha expressão, dessa forma, olha só o meu rosto. Então, é visual. Então, é assim que é usado na Libras. Um outro exemplo em português, traduzindo de forma literal, não ficaria adequado, que parece morrer de rir, sinal de morrer. Então, eu ia intensificar dessa forma, que eu vou sorrir, né? Então, a sinalização ficaria assim. Então, beleza? Então, sorrir mais o intensificador das expressões faciais. Então, isso é equivalência. Então, existe equivalência de sentido, equivalência cultural, equivalência nas expressões, equivalência no discurso, no impacto, na funcionalidade. Então, para poder ter uma comunicação. Então, a tradução equivalente não é o mesmo que literal e não é copiar da mesma forma do português, que seria o português sinalizado. Se fizer sinal por sinal, palavra por palavra. Então, equidade é transmitir o sentido com objetivo, com clareza. Ter a compreensão, para que na Libras tenha a compreensão e a fluência da mesma forma que a língua portuguesa. O outra técnica é sobre a omissão. É uma estratégia que alguns termos não é preciso sinalizar, ele pode ser retirado do discurso. Não é que o intérprete esqueceu de sinalizar. Essas omissões são escolhas estratégicas conscientes que o intérprete faz para que flui na Libras, para que fique de forma mais clara. Por exemplo, essa frase. Em Libras, como que sinalizaria? Por exemplo, hoje nós estudar tipos de tradução em Libras, interpretação em Libras. Então, a palavra realmente foi retirado. Outro exemplo. Em Libras, ele me disse que vai para a festa, não quer. Então, percebe que a palavra, na verdade, foi retirado, porque vai manter o mesmo sentido, não vai atrapalhar a compreensão da mensagem. Então, essa é a omissão. São informações que são mantidas com o mesmo sentido, mas que na Libras vai ficar mais claro, não vai haver confusão, vai ser de forma natural, transmite o mesmo sentido. Então, a omissão, ela não é que houve alguma mudança, mas que o intérprete ele pode omitir algumas palavras porque às vezes são redundantes, por exemplo, que não vai combinar com a estrutura da Libras. Então, a omissão ocorre para que a compreensão aconteça. Então, às vezes, o discurso, a
pessoa fica repetindo a mesma frase, a mesma palavra. Então, foram feitas essas omissões. Agora, sobre a explicitação. A explicitação estão acrescentamos informações na mensagem para que possa ficar essa informação mais clara. Às vezes, no português, ela está ali implícita, é um costume, uma forma de dizer, mas que na Libras é preciso ter estratégias tradutórias para que haja a compreensão. Essas informações é passar de forma mais clara. Então, Ronice fala que essas informações, elas vão estar implícitas no discurso, mas que na estratégia de tradução, ela é muito importante para ter um significado, complementar essa informação de forma contextualizada, às vezes utilizando até datilogia para ficar mais claro. Isso é necessário porque o português na Libras, como eu já disse, elas são totalmente diferentes. Então, na Libras pode ser algo implícito, abstrato, e a Libras ela é visual, espacial. E para ficar mais compreensivo, usa essa estratégia. Às vezes o pronome ele, ela, né? Na Libras, há apontamentos para saber que, por exemplo, nessa frase, João, ele sem educação, estava observando toda a casa de Maria. Então, ele é muito difícil. Então, quando eu aponto, eu já vou saber que naquele local ali, eu estou me referindo a João. Sobre datilologia. O que significa? É usar, por exemplo, algumas palavras e fazer letra por letra. Por exemplo, a gente usa para nome de pessoas, nome próprios, né? De siglas, nome de cidade, alguns termos que às vezes a gente não conhece o sinal. Por exemplo, João, Maria. Então, nome próprios ou termos que eu não conheço, eu vou fazer em datilogia, mas a Libras não é assim. Se for só em datilogia, o surdo não vai conhecer. Se eu conheço o sinal, eu vou sinalizar. Também tem os classificadores, que ele é um aspecto linguístico próprio da língua de sinais, conforme Ronice explicou que por ser uma representação visual de objetos, de pessoas, de movimento, de características, de lugares, por exemplo, em português, nessa frase. Na Libras, como ficaria? Então, o intérprete vai usar classificadores, por exemplo, para carro, o carro em movimento, o movimento rápido. Esse é o sinal para carro e descer na ladeira. Então, o movimento é mais rápido. Outro exemplo, essa frase. Um classificador pode ser para pessoas, em vez de fazer assim, pode ser esse aqui. Essa configuração de mão é um classificador para a pessoa, né? Que ela entrou para a sala. Então, ele é visual. E aí, da mesma forma que o ouvinte vai entender a mensagem, o surdo também vai. Em português. E como seria a possível tradução? Por exemplo, ontem eu acordei atrasado, o ônibus passou já, por isso eu cheguei no trabalho atrasado. Então, ver essa sinalização, é possível perceber que existe mudanças, transposição, existe modulação, uma organização equivalente da frase. São adaptações gramaticais que são feitas na Libras, ok? Então, podemos perceber que a tradução e interpretação não é palavras isoladas, sinais por sinais. O profissional, ele precisa compreender as duas línguas envolvidas, culturalmente também, conforme o Ronice explica, que o intérprete ele vai fazer essa mediação cultural e linguística também. Então, é de responsabilidade do intérprete passar o sentido para a comunicação fluir. Então, vamos continuar estudando, colocando em prática todos esses conceitos e continuar aprendendo, ok? Bons estudos, tchau!